Se você trabalha na indústria metal-mecânica, sabe que projeto mal gerido vira só atraso em cronograma. Vira compra errada, retrabalho, máquina parada, gargalo na produção, pressão em cima do time e cliente cobrando entrega. E no meio disso tudo, muitas empresas ainda tentam tocar projetos importantes sem um método claro de gestão. Aí acontece o que é mais comum do que deveria. O projeto começa bem, com intenção, reunião de alinhamento, prazo definido e responsáveis nomeados. Mas conforme as semanas passam, cada área começa a puxar para um lado. A engenharia precisa revisar. Compras dependem do fornecedor. Produção tem conflito de prioridade. Qualidade aponta ajuste. E quando alguém percebe que o projeto saiu do rumo, o atraso já contaminou custos, prazos e operação. É por isso que essa pergunta faz tanto sentido. Afinal, qual é a melhor metodologia de projetos para a indústria metal-mecânica? E a resposta mais madura não é escolher a metodologia mais famosa ou a que está mais na moda. A melhor metodologia nesse contexto é a que consegue equilibrar três coisas ao mesmo tempo: planejamento forte, controle de execução, capacidade de ajuste sem bagunçar a operação. Antes de falar sobre qual método faz mais sentido, vale entender uma coisa importante. Projeto industrial não funciona da mesma forma que projeto de marketing, de software ou de evento. Na indústria metal-mecânica, as etapas costumam ser mais interdependentes. Uma decisão errada no começo pode gerar impacto em toda a cadeia mais adiante. Uma mudança no meio do caminho custa caro. E muitas vezes o projeto mexe diretamente com produção, capacidade fabril, prazos de entrega, fornecedores, estoque, qualidade e cliente final. Por isso, a indústria precisa de um tipo de gestão de projetos que dê previsibilidade. E previsibilidade, neste caso, não significa rigidez cega. Significa saber o que está acontecendo, quem é o responsável, onde está o gargalo e qual o impacto de cada atraso. Quando a gente fala de metodologia de projetos, normalmente três caminhos aparecem mais: o tradicional, o ágil e o híbrido. O modelo tradicional, também chamado de cascata, é aquele mais linear. Primeiro você planeja, depois executa, depois controla e encerra. Ele funciona muito bem quando o projeto tem um escopo mais fechado, quando o custo de mudança é alto e quando a empresa precisa de mais previsibilidade. Isso faz bastante sentido em projetos como implantação de máquina, adequação de layout, expansão de plantas, obras de automação industrial e iniciativa com etapas muito bem definidas. O lado bom deste modelo é a clareza. Você sabe quais são as fases, os marcos, os responsáveis e o que precisa ser entregue em cada etapa. O problema é que, se for usado de um jeito muito rígido, pode dificultar ajustes necessários ao longo da execução. Do outro lado, existe a abordagem ágil. Ela trabalha com ciclos mais curtos, revisões frequentes e adaptação constante. Em alguns contextos industriais, isso pode funcionar bem, principalmente em projetos de melhoria contínua, testes de processos, pilotos internos, desenvolvimento de rotinas novas ou iniciativas em que ainda existe muito aprendizado no caminho. A vantagem do ágil é a flexibilidade. Ele ajuda o time a revisar o rumo com mais frequência e responder melhor às mudanças. Mas se for aplicado do jeito errado na indústria metal-mecânica, pode gerar uma sensação perigosa de improviso. É esse o ponto sensível. Na indústria, improviso normalmente custa caro. É por isso que, na maioria dos casos, a melhor resposta para a indústria metal-mecânica costuma estar no modelo híbrido. Quando eu falo em gestão híbrida, estou falando de uma base tradicional, com planejamento forte e etapas claras, combinada com rituais frequentes de revisão para corrigir desvios cedo. Em outras palavras, você não abre mão de cronograma, escopo, responsáveis, marcos e controle, mas também não espera o projeto sair completamente do trilho para agir.
É exatamente isso que faz mais sentido para a metalmecânica. Porque esse tipo de indústria precisa de organização. Precisa saber o que vem primeiro, o que depende do que, onde está o risco e o que pode travar a operação. Só que também precisa de agilidade para reagir a fornecedor que atrasou, componente que mudou, etapa que não entregou no prazo ou necessidade de ajuste técnico no meio do caminho. Na prática, essa metodologia híbrida costuma funcionar assim. Primeiro, existe um planejamento inicial mais robusto. O projeto começa com escopo bem definido, prazo estimado, orçamento, responsáveis, riscos principais e etapas claras. Numa indústria metalmecânica, isso pode incluir engenharia, compras, fabricação, montagem, testes e entrega, por exemplo. Depois, esse projeto é quebrado em fases visíveis. Isso ajuda a gestão a sair daquela visão genérica de está andando e passar para uma visão concreta de onde exatamente o projeto está. Porque na indústria, dizer que o projeto está em andamento não ajuda muito. O que ajuda é saber se ele está parado em compras, se está travado em aprovação de desenho, se está aguardando componente, ou se está atrasado na montagem. A terceira parte, e talvez a mais importante, é criar checkpoints frequentes. E não precisa imaginar reuniões enormes. O ideal é ter encontros curtos, regulares e objetivos para revisar avanço real, gargalos, riscos, dependências e próximos passos. Isso muda a gestão, porque evita que o projeto pareça saudável até o momento em que o problema já virou crise. Outro ponto importante é que a indústria não pode tratar acompanhamento como cobrança solta. Ficar pedindo atualização em grupo por e-mail ou no corredor não é método. Método é ter clareza de que precisa ser acompanhado com frequência, por quem e com base em quais informações. E é aqui que muitas empresas erram. Não porque escolhem a metodologia errada no discurso, mas porque não conseguem sustentar esta metodologia na prática. O cronograma existe, mas ninguém olha. Os responsáveis foram definidos, mas ninguém acompanha. O projeto está rodando, mas a leitura do avanço depende da reunião longa, da planilha paralela e muita interpretação. Por isso, mais importante do que dizer eu uso tradicional, eu uso ágil ou eu uso híbrido, é garantir que a empresa tenha visibilidade real da execução. E quando a indústria quer colocar isso de pé, com mais consistência, a tecnologia ajuda muito. Porque não basta escolher a metodologia, é preciso ter um jeito de acompanhar etapa, responsável, prazo, risco e desvio, sem depender de controle espalhado. E uma plataforma como a Scoreplan ajuda justamente nisso. Ela dá mais visibilidade para a execução, ajuda a organizar responsáveis, acompanhar gargalos, evitar que o projeto fique perdido entre planilhas, reuniões e controles paralelos. Então, se a pergunta é qual a melhor metodologia de projeto para a indústria metalmecânica, a resposta mais sensata, na maioria dos casos, é esta: uma gestão híbrida, com base forte de planejamento e rotina frequente de acompanhamento. Porque, no fim das contas, o que a indústria mais precisa não é de uma metodologia bonita no papel, é de um método que ajude a planejar bem, acompanhar de perto e corrigir rápido, sem transformar a operação em caos. Projeto industrial bom é aquele que consegue sair do planejamento e chegar na entrega com controle, previsibilidade e menos estresse no caminho. Estamos combinados? Agora, tá passando outro vídeo para te ajudar a gerir a sua indústria metalmecânica. Scoreplan.